Boa tarde a todos os alunos da Escola Marinalva Soares Guimarães. Então aqui é o professor Rondinelli que está falando para vocês, né? O professor do 8º ano e 9º ano, ok? Então, esse conteúdo que eu vou falar para vocês, né, ele se encontra no livro do 8º ano, certo? Mas é uma revisão, será uma revisão para o 9º ano, tá certo? Será uma revisão para o 9º ano e é o conteúdo do 8º ano, tá certo? E que conteúdo é esse, né? É o conjunto dos números racionais, ok? Então nós vimos lá no 6º ano um conjunto especial, né? Denominado de conjunto dos números naturais, né? Esse conjunto, a gente, desde o ensino fundamental 1, a gente já começa a lidar com o conjunto dos números naturais, né? Ele é representado da seguinte forma, né? É um N aqui diferenciado, o N vem de natural, abre aqui uma chave, começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 3 pontos são chamados de reticências, né? Suas reticências. Aí você fecha a chave, né? Significa que esse conjunto não tem fim, ok? Então, nesse conjunto nós aprendemos a fazer as operações com ele. Quais são as operações básicas, né? As operações básicas são adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? No 7º ano nós nos deparamos com o conjunto dos números inteiros, né? Quem é o conjunto dos números inteiros, né? Quem são os números inteiros, tá ok? Então, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, e aqui nós temos o 0, nós temos o mais 1, o menos 1, o mais 2, o menos 2, o mais 3, o menos 3, e assim sucessivamente. Então, o conjunto dos números inteiros, para a gente entender, ele é formado por quem? Isso é importante, pelos inteiros positivos, certo? Quem são os inteiros positivos aqui, por exemplo? É o mais 1, o mais 2, o mais 3, o mais 4, o mais 5, e assim sucessivamente. Inteiros negativos, quem é? Inteiro negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim sucessivamente. E pelo zero, ok? Então, é interessante a gente perceber o seguinte, que nos inteiros você vai ter, se você tem um mais 1, você vai ter o menos 1. Se você tem o mais 2, tem o menos 2. O mais 3, o menos 3. O mais 4, o menos 4. Então, aqui no conjunto dos números inteiros, pessoal, nós também trabalhamos com adição, tá certo? E aí a adição é uma coisa interessante, porque é o seguinte, vamos fazer aqui alguns casos aqui de adição, né? Para você perceber uma coisa interessante aqui. Por exemplo, você pega o mais 1, mais 2. Tá? Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a U mais 3. Né? Aqui é interessante porque aqui a gente faz a adição da mesma forma aqui dos naturais, tá certo? Agora vamos ver aqui uma coisa interessante, né? Outro caso. Menos 1, menos 2. Né? Menos 1, menos 2. Nós vamos ter menos 3. Tá? Nós podemos também ter
mais 1, menos 2. Mais 1, menos 2. Nós vamos ter menos 1. E nós vamos ter menos 1 mais 2, que é igual a mais 1. Tá? Então, aqui nós percebemos aqui 4 casos interessantes. Né? Você vai juntar, né, somar números iguais, né? Tem o mesmo sinal. Mais 1 mais 2, a solução é mais 3. Tá? Menos 1 menos 2, menos 3. Então, quando os sinais forem iguais, né, é importante a gente perceber isso, quando os sinais forem iguais, você soma normalmente e conserva o sinal da operação, tá certo? Então, mais 1 mais 2, soma 1 mais 2, 3 e conserva o sinal da operação, que é mais. Né? Aqui no caso, menos 1 menos 2, sinais iguais. Né? Conserva o sinal, que é menos, e soma 1 mais 2, 3. Aí tem uma regrazinha quando os sinais são diferentes. Né? Aqui é interessante vocês perceberem que você tem que perceber quem é o maior módulo, no caso. Né? Por exemplo, mais 1 menos 2. Né? Então, o maior módulo é o menos 2. Então, conserva o sinal do maior módulo, que é o menos, e subtrai. Né? Eu tenho 2, tira 1, fica 1. Certo? Então, de novo, eu conservo o sinal do maior módulo. O maior módulo é o menos 2. Né? O módulo de menos 2 é 2. Né? Então, eu conservo o sinal do maior módulo, que é menos, e subtraio. O que é subtrair, meus amigos? Né? Subtrair é tirar o menor do maior. Eu tenho 2, tira 1, fica 1. Esse outro caso aqui, ó, sinal diferente. Conservo o sinal do maior módulo. Né? Quem é o maior módulo? É o mais 2. O sinal fica mais. Então, eu conservo o sinal do maior módulo e subtraio. O que é subtrair? É tirar o menor do maior. Eu tenho 2, tira 1, fica 1. Ok? Então, nós temos essas regrazinhas aqui, lá no conjunto dos números inteiros. Né? E, professor, e como é a multiplicação? Também é simples a multiplicação. Né? Vamos fazer aqui. Mais 1 que multiplica mais 2. Né? Vamos mudar aqui para mais 3. Pronto. Tá? Eu quero multiplicar agora aqui. Né? Mais 3 vezes mais 2. Né? Então, aqui o resultado vai ser mais 6. Né? Então, na multiplicação, sinais iguais, você conserva o sinal. Né? Tem aqui, ó, mais 3 vezes mais 2 vai ficar mais 6. Né? Ou seja, mais por mais é igual a mais. O dobro de 3 é 6. E o menos aqui? Menos 3 que multiplica mais... mais 2. Né? Sinal diferente aqui, né? Sinal diferente aqui na multiplicação, né? O que eu faço aqui, ó? Mais por menos é igual a menos. O dobro de 3 é 6. Então, na multiplicação, quando os sinais forem iguais, né? Você coloca você faz a regra, né? Mais por menos, e aí multiplica normalmente. Outro caso aqui agora, né? Quando nós temos menos 3 que multiplica menos 2, né? Sinais iguais, né? Sinais iguais. Então, a gente vai fazer aqui, né? Menos por menos, mais o dobro de 3 é 6. Né? Então, outro caso, mais 3 que multiplica menos 2. Né? Sinal diferente. Mais por menos, menos o dobro de 3 é 6. Tá certo? Então, o que é que nós percebemos aqui? Ó? Percebemos o seguinte, quando os sinais forem iguais, nesse caso aqui, ó, sinais iguais aqui e sinais iguais aqui, né? Então, quando os sinais são iguais, o que é que nós fazemos? Né? Quando os sinais são iguais, o sinal aqui, ó, do produto vai ser positivo, né? Ou seja, mais por mais, mais. Sinais iguais aqui, ó, menos por menos, mais. E multiplica normalmente. Tá certo? Então, quando os sinais forem iguais, você conserva o sinal de mais e multiplica. Quando os sinais forem diferentes,
você conserva o sinal de menos e multiplica, né? Menos por mais, menos, e o dobro de 3 é 6, ok? Então é interessante vocês fixarem isso aí, né? Essa regra aqui também vale para a divisão, tá certo? Vale para a divisão. Então, onde é que nós podemos utilizar os números inteiros, né? Sabendo que a matemática é uma disciplina que, vocês sabem disso, que ela surgiu por conta das necessidades do cotidiano, né? Então o homem sentiu necessidade e aí foi desenvolvendo a matemática, né? Aqui nesse caso aqui, pessoal, nós podemos aplicar o seguinte, ó, essa ideia de mais é crédito e menos é débito, né? Então aqui é o seguinte, ó, você tem mais 1 mais 2. Então eu tenho um crédito de 1 mais o crédito de 2 dá um crédito de 3. O menos é um débito, né? Então menos 1 menos 2 é menos 3. O que significa isso aqui? No comércio eu estou devendo aqui R$1. Vou lá novamente e compro fiado, né? Novamente R$2. Né? Então eu estava devendo 1 e agora estou devendo 2. Juntando tudo eu estou devendo 3. Né? Essa é a ideia. Ok? Então, daqui a pouco eu volto para nós darmos continuidade ao conjunto dos números racionais.